A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de 2 Samuel, capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner faz Isbosete rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, e sobre Jizreel e sobre Efraim, e sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam este desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os mancebos e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta, 12 de Benjamim da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo ilhar que caíram juntamente. Donde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos mancebos e toma seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás. E caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner e fizeram batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesse falado, já desde pela manhã o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão caminharam por todo o Bitrom e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentro de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram-se Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes em Hebrom. Amém.